Bom, boa tarde a todos, ou bom dia, não sei que horas será no Brasil. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar convosco neste congresso. No meu caso, o que vos trago aqui hoje é uma reflexão sobre o que é isso da educação e da intervenção comunitária e o papel do poder local nesse trabalho. Falando um bocadinho de mim, eu sou professora associada com a agregação e sou investigadora da Universidade da Madeira. Tenho uma longa experiência política e fui deputada europeia, portanto tenho uma longa experiência política sobre o que é isso, qual é a importância que tem o poder local quando temos um poder tão macro como é o caso do poder europeu, e portanto houve sempre um grande esforço da nossa parte, tanto do ponto de vista político mas também do ponto de vista académico, em integrar a investigação em algo que seja de facto importante para as pessoas do ponto de vista local, portanto do ponto de vista da sua região, não é, da residência da sua região, que também é uma forma de identidade. E portanto isso implicou olharmos para aquilo que a União Europeia chamou a ação dos grupos locais e qual é o papel que a investigação tem na definição das políticas sociais, que são políticas educativas e, no nosso caso, entendemos devem ser forçosamente de intervenção comunitária. No caso da Universidade da Madeira, nós temos um mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário, um mestrado relativamente novo, tem cerca de 2 anos de existência e levou também quase 2 anos a ser desenhado e criado, e isso implica muita reflexão e muita dedicação da nossa parte. Portanto, como é que eu entendo, enquanto especialista da área, o que é isso da intervenção comunitária? Portanto, implica que temos de saber para onde vamos, ou seja, saber para onde vamos significa compreender os princípios e os fins daqueles que connosco fundam os alicerces da existência. Estamos a falar da paz, da justiça e, essencialmente, das questões do sentido. Nenhum destes fundamentos se ganha e se vive com divisas, com marcas ou com propaganda, ainda menos com subterfúgios pueris ou com o desespero da desilusão. Eu, de facto, não sei se nascemos ou se nos tornamos preguiçosos, vaidosos e egocêntricos, mas até para isso nós precisamos da comunidade. Narcisistas, ignorantes ou inteligentes, somos produto de uma sociedade marcadamente ligada ao fácil, ao descartável e ao exibicionismo. Até o mais franco gesto de humildade é, não raras vezes, aquele que guarda ou que aguarda pelo flash dos média ou por uma rede social qualquer que lhe dê um aceno da visibilidade. Mas há outros, mais dissimulados, que recusam toda esta sociedade de espetáculo e se fecham numa lógica de ermita intelectual que pensa exclusivamente sobre a sua ainda posição fetal. Nada existe para além do seu umbigo. Mas para onde vamos? Que combates temos pela frente? Que homens e mulheres temos como soldados capazes de passar por provações, não apenas sociais, de grupo, mas individuais, suas e íntimas? Quem é que está disponível para fazer diferente? Ou, de pelo menos, combater a miséria que requer uma ação solidária e esclarecida? O desprezo pelo outro, neste e noutros tempos, faz-me temer a assunção dos direitos de todos e de cada um. O direito a ser gente e a viver, não é? Como homens e como mulheres. Usa-se na contemporaneidade a arma mais simples e barata, o esquecimento do outro. Haverá pior doença que esta? Haverá maior cegueira que esta? Que papel tem a educação neste combate à indiferença e à letargia da ação? Que transtorno emocional nos trovou a alma? Citando Martin Luther King, ele diz: ou vivemos juntos como irmãos, ou seremos forçados a viver como dementes. E é por aqui que tentaremos perceber o papel da educação na intervenção comunitária. Educação não exclusivamente como escolarização, mas forçosamente como questionamento sobre o que nos é imposto. Educação como intervenção, fraternidade e, por que não, bondade. Educação como investigação, como cidadania ativa que mobiliza para o empoderamento das comunidades, das suas comunidades. Educação como desenvolvimento comunitário. Educação que parte de cada um para o todo. Tentarei mostrar, espero eu,
a importância da investigação e da pesquisa e de eixos para a intervenção comunitária. Qual é o lugar das políticas participativas? Que desafios éticos se colocam à mudança? Note-se que o apelo à participação não significa que haja mais sensatez social e mais igualdade entre indivíduos e grupos, ou até mesmo entre comunidades. Na verdade, estou-me a referir, em última análise, ao papel que o Estado deve ter na promoção da intervenção comunitária, sem que isso seja mostrado numa lógica top-down. Citando Bobby, um homem até que é de direita, dizia que a sociedade sem Estado, que Gramsci chama de sociedade regulada, resulta assim da ampliação da sociedade civil e, portanto, do momento da hegemonia até eliminar todo o espaço ocupado pela política ou pela sociedade política. Uma sociedade sem Estado não é sinónima de sociedade política, é tão somente a confusão entre regulação, ética e sociedade na perspectiva do não-Estado. Ou seja, a sociedade civil estaria, nesta perspectiva de Bobbio, liderada e liberada da sociedade política. Portanto, a discussão terá de passar pelo ir mais além do que a clássica visão que prevê a passagem, estou a citar novamente Bobbio, entre a sociedade militar para a sociedade industrial de Saint-Simon, ou a visão de Marx, ao contrário, a passagem da sociedade industrial, portanto capitalista, para a sociedade industrial socialista. Portanto, há muito que esta relação entre o Estado e o indivíduo se modifica, se ajusta, se contrata. É por isso que chamamos o contrato social de Thomas Hobbes, que está para além da sobrevivência, mas está aquém da discriminação. Portanto, podemos falar de intervenção parcial daqueles que compreendem as responsabilidades de ambos, que são um só, o Estado e o cidadão. Claro que nem sempre, provavelmente nunca, estivemos de acordo com as responsabilidades do Estado, se espreitarmos, não é, pela janela das políticas macro-tradicionais. Portanto, importa-me aqui perceber não só a natureza da investigação que assumimos que é aquela que é por todos nós feita, particularmente em educação, mas importa-me perceber como é que a nossa concepção de intervenção comunitária, como é que a entendemos enquanto ação da sociedade política de que nos fala Bobbio. Portanto, estou a falar da sociedade ou da cidadania, melhor dizendo, ativa, que passa forçosamente pelo empoderamento da comunidade com possibilidade da renovação. Sem essa renovação não há mudança nem à esquerda nem à direita, o que não significa que se esteja ao centro. Direita e esquerda, citando Bobbio, são dois termos antitéticos que há mais de 2 séculos costumam ser utilizados para exprimir a oposição das ideologias e dos movimentos em que o universo, eminentemente conflitual, do pensamento e das ações políticas que está dividido. Na linha de pensamento deste autor, são 2 conceitos exclusivos, isto olhando, não é, para a visão aristotélica do terceiro excluído, isto é, são conceitos que não podem ser aplicados em simultâneo de uma corrente ou movimento de esquerda e direita e exaustivos, porque uma doutrina ou um movimento só pode ser de direita, segundo o autor, ou de esquerda. Portanto, esta nossa visão é uma visão ideológica e, portanto, na minha perspectiva, a importância da intervenção comunitária ideologizada é porque assim ela assume um caráter político e só assim podemos, de facto, compreender a importância da política nas nossas vidas. Se for na perspectiva da academia, então a intervenção comunitária cumpre o seu primeiro propósito, que é a intervenção e desenvolvimento, não é, dos seus territórios, mas também os territórios dos outros. Portanto, a ideia de universidade, não é, consiste essencialmente nos princípios que sustentam o mundo e a vida, não é, que nas palavras de Ortega y Gasset, e estou a citá-lo, ele diz que a ciência seja o maior portento humano, mas acima dela está a própria vida humana que a torna possível. Portanto, acima da ciência está sempre o ser humano. E há algum medo à ideia e à palavra ideologia, mas de facto o nosso medo à ideia de ideologia é semelhante à incapacidade da sociedade contemporânea e cada um de nós em assumir posições pensadas, refletidas e significativas, em especial por aqueles que mais contam connosco. Este é um momento que, como académica, devo ser desafiada a me envolver aqui e agora com a política, mas também levar os outros, não é, a compreenderem que a política em si mesmo não é apenas um problema do outro, é um problema de todos nós e que deve garantir, pelo menos,
que haja um mundo melhor pela ação política. Goste ou não, a política é sempre intervenção na comunidade e é ela que garante os alicerces da democracia. Portanto, ela enquanto processo, nas palavras de Maio, a política é um movimento de responsabilidade social e esse movimento encoraja as pessoas a tomarem nas suas próprias mãos pelas suas próprias mãos os problemas da comunidade e das suas vidas. Portanto, estou a citar Maio, 2013, página 23. Portanto, a educação pode e deve ser assumida como cidadania ativa e como empoderamento de cada pessoa, enquanto sujeito que não se sujeita. Ou seja, a prioridade da investigação e da ação e intervenção comunitária deverá estar sempre do lado dos grupos mais frágeis. Isto é ideologia e não há problema nenhum em assumir que a investigação deve ser, num determinado momento, ideologizada. Não podemos contaminar dados da investigação ou da pesquisa. Portanto, é preciso discutirmos este conceito de intervenção comunitária. Portanto, e mais, de que tipo de fragilidade estamos a falar? Portanto, não se deve ler que é a pessoa em desvantagem aquele que tem menos recursos financeiros. É porque nós sabemos, inclusive, de gente de bens que desconhece completamente os seus direitos. O caso, por exemplo, de mulheres vítimas de violência doméstica ou que são vergadas, literalmente, do ponto de vista da formação em sociedades patriarcais. E, portanto, também devemos discutir, dentro desse conceito de intervenção comunitária, quais são as possibilidades de inclusão. Neste sentido, a pesquisa para a intervenção comunitária deve deixar de forma clara, para todas as organizações e participantes, que as nossas metodologias de trabalho e de pesquisa são congruentes com valores e práticas do Estado de Direito e que os seus objetivos são alicerçados em mais e melhor democracia. Portanto, a nossa grande reflexão sobre as sociedades democráticas incide, segundo Bobbio, entre aquelas que toleram um melhor pressupõem, estou a citar, a existência de grupos de opinião e de interesses que concorrem entre si e grupos que se opõem por vezes e outros que se sobrepõem em alguns casos e que em certos aspectos convergem, noutros divergem, que ora se encontram, ora voltas às costas uns aos outros como um movimento de dança. Página 30 da obra de Bobbio, de 1994, e fim de citação. Assim, o que tenho privilegiado na área da pesquisa é a pesquisa qualitativa, e muito por força dos estudos de caso, cuja a orientação epistemológica é marcadamente orientada pelas políticas de crítica social e um olhar atento, naturalmente, no meu caso, às questões feministas. Portanto, a invisibilidade das mulheres, tanto como investigadoras como investigadas, tem sido um dos maiores obstáculos a essa visão holística da intervenção comunitária. Isto é, a pesquisa sobre as mulheres e a igualdade de género, parece-me a mim, deve ser transversal a todas as áreas e estudos científicos, pois, não sendo ostensiva, em alguns casos, essa desigualdade está lá, é latente e perigosamente imanente. Portanto, as entrevistas aqui serão sempre uma forma muito eficaz de indiretamente sabermos o lugar que as representações de género ocupam na visão de todos os dias dos informantes. E os dados serão significativamente mais naturalmente oferecidos quando os significados são falados, partilhados e absorvidos através de métodos e técnicas construtivas. A compreensão das políticas implementadas à partida pode parecer obedecer a uma lógica top-down, mas a verdade, e nós sabemos disso, não é? Particularmente como educadores, é que se aqueles que estão no terreno não quiserem a execução dos projetos vindos de cima, eles de facto não são realizáveis. E a intervenção ainda menos, não é? Portanto, essas políticas são bem-vindas, mas elas têm que ter um teor de investigação pensada, conduzida e autorizada por quem de direito, ou seja, instituições e organizações que, cada vez mais, compreendem a necessária simbiose entre o trabalho científico e o ativismo político. E isto é já fazer política. O nosso mundo é um mundo confuso, mas nunca, como na nossa época, foram postas em causa as três fontes principais, e passo a citar, de desigualdade. Estou a citar Bobbio, ele fala da classe, da raça e do sexo. Portanto, a igualdade gradual das mulheres em relação ao homem, primeiro na pequena sociedade familiar e depois na sociedade civil e política,
é um dos sinais mais seguros da marcha imparável do género humano em direção à igualdade. Fim de citação. No caso da educação e intervenção da igualdade entre homens e mulheres, diz que esta é a década das mulheres, e será sobre este ponto que me irei dedicar de forma mais demorada. Da afirmação no feminino em lugares de poder e decisão, das posições de liderança, tanto a nível político como económico. De facto, já foram introduzidas medidas muito concretas, nomeadamente através das listas eleitorais paritárias, como é o caso em Portugal, e em alguns casos com a introdução de quotas, ou seja, em cada 3 candidatos, um tem que ser de género diferente. E a ideia é acelerar o equilíbrio de género nas assembleias, nos governos europeus e nas instituições públicas, como, por exemplo, no setor privado. O objetivo, desde 2015, é alcançar os 40% de representantes de mulheres na gestão intermédia e do topo nas instituições, isto foi aprovado pelo Parlamento Europeu, e a orientação de outros 40% de representação a serem atribuídos em mulheres em cargos não executivos. Esta ideia, portanto, de cargos não executivos, isto foi bloqueado pelo Conselho Europeu, ou seja, pelos primeiros ministros da União Europeia, que curiosamente, na data em que fiz esta pesquisa, consistia em 23 homens e 4 mulheres. Portanto, claramente o Conselho Europeu não está equilibrado. Portanto, os dados de 2019, por outro lado, indicam que no caso do Parlamento Europeu as mulheres representam 40,7% dos parlamentos nacionais. Portanto, e o que isto quer dizer? Que a percentagem, no caso das Assembleias Regionais e Europeias, é muito baixa, 31,2%, e nas Assembleias locais ou municipais o valor é de 32,1%. Portanto, muito semelhante ao caso da Comissão Europeia, o governo, digamos assim, da União Europeia. Portanto, quando se olha para as percentagens dos governos nacionais em toda a União Europeia, o valor é 30,2% e os executivos regionais é 35,6%. Portanto, houve de facto um avanço quando temos 2013 como referência, mas é um avanço muito lento. E o caso mais preocupante, de facto, continua a ser o caso da Comissão Europeia em termos percentuais. Portanto, tem apenas 32% de mulheres a ocupar o cargo. Portanto, isto significa que é preciso fazer aqui uma intervenção clara comunitária, que essa intervenção passa forçosamente pelo processo educativo. Em termos de parlamentos nacionais e lugares de decisão, os países europeus que alcançaram a paridade foram a Espanha, a França, a Itália, o Chipre, a Hungria, a Malta, a Roménia e a Eslováquia. Na União Europeia, há 20 países ficavam muito aquém dessa visão de dar oportunidade para uma mais e melhor equilibrada democracia representativa em termos de género. Sintoma disso é que em toda a Europa as mulheres não ultrapassam os 10% de funções executivas do topo nas empresas, seja como presidentes ou como chefes executivas. No entanto, também aqui há alguns avanços lentos, não é? Mas em especial nas administrações de grandes companhias europeias. Portanto, tínhamos em 2013 16% apenas e agora, portanto, em 2021 são 28% o número de mulheres que ocupam os lugares nas administrações de grandes companhias europeias. No caso português, e olhando para uma das instituições mais antigas que temos, a Universidade, que remonta ao século XII, o panorama não é animador. Portanto, das 16 instituições que fazem parte do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, 12 são geridas por homens e 4 por mulheres. A Universidade de Évora, a Universidade Aberta, a Universidade Católica e o ISCTE. Claro que vamos todos evocar o mérito. Pois bem, que assim seja. Então, como se explica que 58%, quase 59%, dos diplomados no ensino superior sejam mulheres e 41% sejam homens, e ainda assim sejam eles a ocupar os lugares de topo nestas instituições? Eu não estou a dizer que estou descontente com o meu reitor, com os reitores, não é, deste país, mas o que me parece fundamental é que se faça uma reflexão numa das instituições mais conservadoras portuguesas do ponto de vista histórico, organizacional e estrutural. Estou-me a referir à universidade como instituição. Eu não sei de facto se esta será a década das mulheres, mas sei que aos poucos os passos vão sendo dados lentamente, vamos dando. Mas também sei que ainda se morre por ser mulher, ainda se é assassinado por ser-se mulher, pelo simples facto de nascer mulher.
Por exemplo, na minha terra, aqui na região autónoma da Madeira, há uma incidência elevada de violência doméstica. É a segunda maior maior região do país com dados, não é, elevados de violência doméstica. Segundo o relatório anual de violência doméstica, que é publicado todos os anos pelo Ministério da Administração Interna, podemos ler, não é, que a Madeira ocupa o segundo lugar, não é, de violência doméstica. O primeiro lugar, já agora, é os Açores. A média do continente português é de 2,5 por cada 1000 habitantes, no caso da Madeira é de 4,9. No ano 2018, por exemplo, registaram-se 873 ocorrências de violência doméstica na minha região, que é uma região muito pequenina, nós somos cerca de 300 mil habitantes, mas isto prefaz 2 casos, não é, declarados de violência doméstica sobre as mulheres. Eu volto a insistir, eu não sei se esta será a década das mulheres, mas sei que não vamos ganhar esta luta sem os homens. Portanto, excluir os homens deste problema é não perceber de que é feita a humanidade. Em Portugal, por exemplo, em 2015, e os dados não são diferentes em 2020, cerca de 25 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica. E aqui não estou a contabilizar os casos de ofensa à integridade física voluntária simples. Um artigo no Libération, de 20 de março de 2018, explicava em detalhe num relatório do Conselho Económico, Social e Ambiental, que concluía de forma clara que as mulheres das regiões ultramarinas francesas estão mais expostas à violência do que as mulheres que vivem em território continental francês. Assim, foi publicado em 2017, já agora, no Jornal Oficial da República Francesa, um relatório de opinião que visava proteger as mulheres e as moças de todos os tipos de violência, desde aquela que se esconde dentro de casa à violação e, em último caso, aquela violência que leva à morte. Portanto, as autoridades nacionais e locais regionais perceberam que não podemos continuar a condenar as mulheres a esta fatalidade e que era urgente uma intervenção nas comunidades. Portanto, criaram dispositivos de proteção e de formação que se apresentaram como indispensáveis ao sucesso de uma série de projetos que abrangem já agora Guadalupe, a Ilha da Reunião, a Guiana Francesa, Martinique e Saint-Martin. Um destes dispositivos consiste numa plataforma de troca de informação cujo foco é a violência sobre as mulheres nas regiões ultramarinas francesas, em particular a conjugal, mas também a violência sobre menores. Caso não saibam, a Guiana Francesa detém o recorde de casos em toda a União Europeia de violação sexual sobre menores. Também na mesma altura, estamos a falar entre 2014 até 2017, houve uma grande intervenção do Estado francês nas questões nas suas regiões ultraperiféricas, particularmente sobre a questão dos direitos das mulheres e da violência, do combate à violência sobre as mulheres. Um dos artigos, não é, na Liga dos Direitos do Homem publicou, portanto, esse artigo que revelavam a frágil situação destas mulheres. E a ONG La CIMAD recorda a situação precária e de violência que estão expostas as mulheres migrantes, em especial as que estão desacompanhadas e que não são casadas, não é, nos territórios franceses. Portanto, a região da Guadalupe reforçou a coesão e a inclusão social, combatendo a violência, a exclusão e a pobreza através de uma coisa chamada Action Plan for Regions of Guadeloupe for Framing of Europe Funds 2014-2020. A Ilha da Reunião, não é, que também criou campanhas e colóquios sobre esta temática. Mayotte, não é, criou um documento estratégico. Em França, para terem uma ideia, 223 mulheres são vítimas de violência doméstica. Em Espanha, 70% sofrem deste flagelo. As Ilhas Canárias, por exemplo, criaram um site aberto, não é, de denúncia aberta. E, portanto, há toda uma documentação e há mecanismos de suporte financeiro, legal e social para mulheres de vítimas de violência. Portanto, a pergunta que se põe é simples. Portanto, os dados são claros, são conhecidos, são martelados, são interpretados, são concluídos. E a resposta é sempre a mesma, nós vamos fazer melhor. Mas até quando é que vamos ter este discurso? Portanto, parece-me a mim que é altura de agir, parece-me a mim que é urgente exigir a extensão do princípio da igualdade. Portanto, o sucesso de uma região ou de um país depende muito da sua capacidade de lidar com as questões da igualdade. Não é apenas com as questões de empregabilidade, mas também com as questões da igualdade.
Portanto, muitos territórios necessitam de transformações estruturais, não é? E todos eles dependem essencialmente da educação e da formação que oferecem. Portanto, intervir a nível local, inclusive quando a dimensão nacional assume um caráter regional, passa pela concepção que temos de pesquisa e quais são os objetivos prioritários. Portanto, e não há grandes dúvidas da importância do investimento, portanto, não devemos entender como despesa, mas do investimento tem que ser feito, não é? No caso da Europa, tem que ser feito para mais e melhor igualdade. Portanto, aquilo que nós sabemos é que uma nação é aquilo que os seus filhos aprenderam, eles são um espelho, não é? Do que há de vir. Portanto, assim, falarmos de poder local e de intervenção e o papel que o poder local tem na intervenção comunitária significa mais coesão, diminuição das assimetrias regionais, e sabemos que quanto mais as regiões forem desenvolvidas na sua componente de educação e formação, mais igualdade estará, pelo menos no seu horizonte. E nós temos um instrumento importantíssimo na Europa que é a política de coesão, e ela respondeu e responde com milhares de euros a diversas crises. A crise pandémica foi uma delas, mas acima de tudo a política de coesão ela vem defender essa perspectiva de mais igualdade, e há investimentos fortíssimos, não é, nessa área. Para terem uma ideia, em 2020 haviam 300 mil milhões de euros para se gastar precisamente nas questões, não é, de igualdade. Portanto, nós temos muitos eixos para a intervenção comunitária. A igualdade é fundamental, mas também temos o ambiente, no caso europeu, também temos obviamente o desenvolvimento das próprias regiões, estou a falar portanto, da coesão económica, mas o que nós sabemos é que é preciso fazer discriminação positiva, inclusive a nível do investimento das diferentes regiões, porque as necessidades das regiões são diferentes e, portanto, essa discriminação positiva também tem a ver com um outro tipo de investimento que deve ser feito a nível do conhecimento científico. A política não pode ser bem decidida sem o conselho político, e é bom que os políticos entendam isso. E, portanto, a academia tem essa obrigação de exigir o seu espaço na decisão política. Eu espero não vos ter cansado muito com a minha perspectiva sobre a intervenção comunitária numa relação direta com as questões da igualdade. Se tiverem dúvidas, podem me contactar. Portanto, o meu e-mail é lilianaguier@uma.pt. Sintam-se à vontade, porque na minha perspectiva política ela é tanto teoria como prática, mas na sua essência, o que é a política? É essa intervenção na comunidade pela educação, mas é essencialmente a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E isto é um processo de identidade, como diz Tomás Tadeu da Silva, um grande pesquisador e teórico brasileiro na área da educação. Portanto, o que ele diz é que colocar-se no lugar do outro é construir os alicerces entre o eu e o outro. Portanto, o que nós precisamos neste momento é de uma intervenção comunitária que seja incómoda e que ela tenha essencialmente uma lógica de desenvolvimento regional e que compreenda que a educação vai para lá e para além do capital. Eu não encontro melhor definição que esta para a intervenção comunitária. Se a política não serve para melhorar a vida das pessoas, então é melhor fazermos outra coisa. Muito obrigada e fico a aguardar os vossos comentários. Muito obrigada.